A paz do Senhor, irmãos. Vamos então para o nosso terceiro dia de meditação, né, da nossa semana de oração. E o tema hoje é Ore com resiliência e adaptabilidade. E o nosso versículo de reflexão está em Atos 16:25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Então, eu achei muito bonita também essa meditação do pastor, porque é uma realidade. Aqui ele traz para nós o exemplo de Paulo e Silas, né, para nos dar aí uma ideia do que quer dizer orar com resiliência e adaptabilidade. E são versículos, é uma passagem muito bonita da gente meditar sobre ela. Toda ali a história está em Atos 16, de 25 a 37. Eu indico, né, que os irmãos leiam, meditem nessa passagem. E o que é tão importante para nós nesse tema de hoje é a gente orar independente das situações. Quantas vezes, né, a gente pode aí ter a nossa vida de oração abalada por uma mudança, né, mudança de circunstâncias, e aí a gente pode, fraquejar no nosso na nossa intento, né, de orar. E Paulo e Silas mostraram aqui que não importa aonde, eles estivessem, eles iam continuar orando e louvando a Deus. Então ali na história a gente vê que eles estavam, assim, numa situação até bem favorável, né, para a missão deles de pregar o evangelho, só que de repente, ao eles se confrontarem, né, eles terem aí um confronto direto com o mal, eles acabam sendo jogados na prisão. E o que eles poderiam ter feito? Eles poderiam ter desanimado, eles poderiam ter reclamado, murmurado, falado contra Deus, né, porque estavam ali fazendo o serviço dele e de repente foram parar na prisão? Poderiam, mas não era essa a atitude desses amigos, né, Paulo e Silas. Eles estavam ali à meia-noite, como diz o nosso texto, orando e louvando ao Senhor, e os outros presos estavam escutando. Então eles estavam numa situação bem, bem ruim para eles, mas ainda assim eles se mantiveram firmes com a sua disciplina de orar, de confiar no Senhor, porque a oração é uma conversa, mas também é uma forma da gente mostrar que a gente confia no Pai. E aí a história nos diz aqui que até o carcereiro se converteu, né. Quem sabe Deus não tenha enviado Paulo e Silas para aquela situação para resgatar o carcereiro. A gente, né, só saberá na eternidade. E muitas vezes as situações ruins que acontecem na nossa vida, se nós nos mantivermos como um exemplo de cristãos fiéis, de cristãos resilientes na oração, nós também podemos tocar a vida de outras pessoas. E essa questão da adaptação, ela é tão importante e eu vejo isso na minha própria vida. Com duas crianças pequenas, já não é tão mais fácil orar da maneira que eu orava antes, nos horários que eu orava antes, com o silêncio que havia antes. Eu preciso todos os dias buscar me adaptar à rotina de cada dia, porque eles acordam cada dia num horário, às vezes acordam cedo demais, às vezes eles acordam até mais tarde, às vezes eles estão felizes, às vezes eles estão chorando, então é preciso que a gente se adapte a às rotinas, às circunstâncias, às situações do dia a dia, mas o mais importante é que a gente seja resiliente, né, na oração, sempre mantendo esse hábito tão importante. O pastor Kevin também traz aqui para nós o exemplo dele mesmo, quando ele teve que aprender a ser resiliente e a sair da sua zona de conforto. Eu achei tão bom, esse exemplo dele, porque muitas vezes nós queremos apenas manter a nossa rotina. E se alguma coisa sai do eixo, a gente já se perde e não consegue às vezes orar, não consegue um momento para estar com Deus. Mas quando a gente sai da nossa zona de conforto, quando a gente muda aí a nossa mente, né, a nossa forma de pensar, a gente começa a se adaptar, não é mesmo? E isso é algo muito importante. Ele também coloca uma citação aqui de um autor que diz que não há uma fórmula mágica para conseguir o que nós queremos por meio da oração. Deus não será manipulado por fórmulas de fé ou confissões vãs. Ele não é movido por nossa busca gananciosa por coisas. Então ele diz aqui que Deus não é quem vai se ajustar a nós, mas nós é que devemos nos ajustar a Deus. Nós é que devemos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, né? E não dar desculpa para ele de, ai, Senhor, estava muito difícil naquela época, as minhas circunstâncias eram muito ruins, não consegui, né, colocar o Senhor na minha vida.
Na verdade, nossa vida que deve girar em torno do Senhor. E as nossas disciplinas espirituais, né, a oração, a leitura da Bíblia é que deve estar no centro. Amém, irmãos? Então, a reflexão de hoje que o autor deixa para nós é: esteja disposto a se adaptar em todas as situações usando a oração. Deus pode até não te tirar da situação, mas sempre vai te guiar através dela. Você pode se libertar nisso também. Então, que a gente quebre mais essa corrente, né? Às vezes, as nossas circunstâncias estão nos atrapalhando, mas que a gente ore todos os dias com resiliência e adaptabilidade. E hoje, né, nós vamos orar por mais países, por mais irmãos batistas do sétimo dia e que hoje vivem na Inglaterra, na Etiópia, em Gâmbia, Gana, Guiné, Guiana e Haiti. Vamos orar então pelos nossos irmãos? Nosso querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos ouve, Pai. Mesmo em meio a situações difíceis, em situações de acordo com as mudanças, ó Pai do mundo, o Senhor sempre está disposto a nos ouvir. Nos ajuda, Pai, a dependermos do Senhor através das mudanças da nossa vida. Que nós possamos aprender para ser adaptáveis, que nós busquemos isso e que nós busquemos ser resilientes na nossa vida de oração. E aqui estamos, Senhor, no nosso terceiro dia de meditação, de semana de oração. E hoje nós queremos apresentar os nossos irmãos batistas do sétimo dia, que vivem, Pai, na Inglaterra, na Etiópia, em Gâmbia, Gana, Guiné, Guiana e no Haiti. Também, Senhor, mais uma vez, países tão diferentes entre si, passando por situações muito difíceis. Os nossos irmãos haitianos, Pai, que estão aí vivendo guerras há tantos anos, Pai, desastres naturais. Outros países, Pai, outros irmãos que vivem em situações difíceis, de grande pobreza, Pai, de grande dificuldade. E outros irmãos, Pai, que podem estar até em situações favoráveis, como os ingleses. Mas cada um de nós, Pai, passa por problemas, por circunstâncias diferentes, mas os nossos corações, Pai, podem estar sempre contentes no Senhor, independente se temos muito ou se temos pouco. Por isso eu oro para que cada um dos nossos irmãos que vivem nesses países, Pai, estejam contentes em Ti, Senhor, e fortalecidos, Pai, na fé que eles têm no Senhor. Que cada um deles, Pai, possa confiar cada vez mais em Ti e que a vida de oração de cada irmão, Pai, desses países seja fortalecida e reavivada para que eles confiem no Senhor e assim como Paulo e Silas, que eles recebam o livramento que eles tanto precisam. Abençoa a nossa igreja nesses países, Pai. Abençoa a Tua igreja, Pai, invisível, todas as Tuas ovelhas, Pai, que vivem nesses países. Em nome de Jesus pedimos a Tua graça, Pai, e o expandir da Tua obra. Em nome de Jesus, pela autoridade do Seu Filho, é que nós oramos. Amém. Então, irmãos, esse foi o nosso tema de hoje. E amanhã a gente está aqui de volta com o dia 4. E eu espero vocês. Até lá!